Beleza, já estou com ele aberto aqui. Bom, então vamos lá. Assim, resgatando assim bem em linhas gerais, o que que a gente fez, o que que a gente vai fazer agora, tá? Então todos os modelos que a gente tava vendo antes, eles tinham um objetivo, a gente focou bem mais neles, né? A gente tinha um conjunto de classes lá, né? Podia ser duas, três e tal. A gente buscava um modelo que poderia ser um modelo linear, modelo linear como esse daqui, ou um modelo não linear como esse cara que está aqui, né? Só aqui, permitir aqui que gravou alguma coisa, né? Aí. Então, deixa eu recapitular aqui. A gente tem as nossas classes aqui. Deixa eu já desenhar elas. A gente pode ter, então, um modelo linear. Se for um modelo linear, ele é nesse formato aqui, né? W, vetor W vezes o x. O vetor W é sempre o vetor perpendicular aqui ao nosso plano de separação, plano, hiperplano, né? O processo de treinamento, então, sempre ele envolve alocar esse plano em algum lugar no espaço, né? Existem várias formas de fazer isso, a gente viu vários modelos, né? E basicamente o primeiro bloco da disciplina se concentrou nisso, tanto do ponto de vista linear, quanto de um ponto de vista não linear, né? Então poderia ser também alguma coisa assim, né? Sei lá, um separador não linear. Não linear ele não tem um formato típico, né? A única coisa que a gente pode dizer com certeza é que ele não é esse formato aqui, WTX, né? Agora, o que a gente vai fazer é tentar sair dessa discussão de separar as coisas, né? De ter labels que são discretos, né? Pertencem a uma classe ou a outra. A gente vai para um problema onde a gente tem o mesmo conjunto de features, pode ser uma, duas, quantas features tiver, e o que a gente vai tentar prever é um valor real para uma determinada variável. Então, a gente tem exemplos de treinamento, e aí a gente vai tentar construir um modelo, que pode ser um modelo linear ou não linear, pode ser WTX, ou pode ser qualquer outro dos modelos que a gente viu até agora. Todos os modelos que a gente viu, estudou até agora, são adaptáveis para regressão, então é relativamente simples entender esse processo. E aí a ideia é tentar ter uma tendência de acompanhamento, né? Então, tentar seguir dadas as features, qual é o possível valor, um valor real, né? Valor contínuo, que a gente quer tentar prever, tá? Vou falar rapidinho de algumas outras coisas aqui. A gente vai usar um dataset de exemplo, então eu vou mostrar um pouquinho sobre ele, falar um pouco de modelos lineares. Modelos lineares, quando a gente tem outliers, né? Tem um modelo aqui que é legal para esse caso. Algumas métricas que são importantes, que são diferentes lá da classificação. Então, como que a gente usa métricas no caso da regressão e, no caso, modelos não lineares, tá? Existem alguns aspectos estatísticos desse negócio aqui que eu não vou falar hoje, vou deixar para a gente falar quando for ter a aula lá de modelos estatísticos para não embaralhar demais os conceitos, tá? Então vamos lá. Primeira parte aqui, vou começar com um modelo linear, tá? Então, o modelo linear, por enquanto, para a gente aqui pode ser esse modelo com uma só feature, né? Então, se eu tiver uma feature só, para a gente poder visualizar as coisas aqui, né? A gente vai ter dois parâmetros, né? Então, o W0, que é o cara que diz aonde corta o eixo Y, que é esse deslocamento em relação à origem, né? E o W1 que vai dar essa inclinação da reta aqui, né? Quando eu treino meu modelo de regressão, então eu vou tentar aproximar uma reta que minimize o erro em relação a todos os pontos que eu tenho. Então, o erro normalmente é dado por essa barrinha que está aqui, ó, entre o que eu tenho como verdadeiro e o que eu estou estimando, né? Tudo que eu estou estimando é o que está dentro da reta aqui, né? Então, essa diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro é um erro. Então, o objetivo é tentar alocar essa reta nesse espaço aqui, de modo a minimizar a soma de todos esses errinhos que eu tenho aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar uma loss function lá, né? Seguindo a metodologia que a gente vinha usando, que busca minimizar um determinado erro aqui, né? E esse erro pode ser medido de várias formas, né? Pode ser o mean squared error lá que a gente estava usando, né? Pode ser outros e tal. Isso aqui vai definir mais ou menos que tipo de modelo que a gente vai ter. Mas a estrutura é basicamente a mesma de antes, só que agora o nosso erro tem uma interpretação diferente.
ele não é um erro de classificação, ele é um erro de estimação aqui, né? Quanto deveria ser em relação a quanto foi estimado, né? E o objetivo continua sendo determinar esse cara e esse cara aqui de acordo com esse erro que está sendo imposto, tá? Esse seria o caso unidimensional. O caso multidimensional, de novo, a gente tem um hiperplano, né, que tem esse formato aqui, né, WTX. Então vai ser ao invés de ser uma reta, a gente vai ter um plano que vai tentar acompanhar o comportamento dos dados naquele espaço. E aqui o vetor W, né, ele é um vetor que é ortogonal ao plano, né? Então, só continua sendo a mesma interpretação de antes, só que agora esse plano, ao invés de separar uma classe da outra, ele tenta acompanhar determinado comportamento dos dados para poder prever a variável y, né? Então aqui eu tenho duas features, né? Então é um problema bidimensional em termos de features, e a terceira dimensão aqui é o valor que eu quero prever, tá? Então a estimativa, esse hiperplano aqui, ele serve para tentar estimar qual que é o comportamento desse cara aqui, né? Tentar prever o comportamento desse target aqui, tá? Vejam, mesma interpretação que a gente tinha até agora com classificação, né? Vou abrir aqui um código, só para a gente dar uma olhadinha no dataset que eu vou usar como exemplo, tá? Só para a gente ter uma exploração aqui, eu quero aproveitar para falar uma outra coisa relacionada à correlação. Então, beleza, aqui só essa parte inicial, né? Aí eu estou usando esse housing dataset aqui como exemplo, tá? Para ilustrar. Esse dataset ele tem várias features aqui em relação a uma determinada características de venda de residências, né? Então ele tem lá a qualidade de acordo com alguns critérios e tal, né? Daquela residência, a área, algumas estimativas que os próprios corretores fazem em cima lá, né? Features que eles mesmos determinam, né? Presença de ar-condicionado, enfim, uma série de coisas que depois vocês podem dar uma olhada lá. Esse dataset é bem batido já na literatura também, né? E o objetivo é, dadas essas features, tentar estimar esse sales price aqui, ó, que seria o preço de venda daquele imóvel, tá? Aí ele faz alguns pré-processamentos aqui, aqueles que a gente já fez antes, de features que são discretas, para tentar tirar a nota number e tal, beleza, né? Aí ele, depois que ajeita esse dataset aqui, ele vai fazer alguns plots aqui que são interessantes com relação às features, tá? Então, o que que ele faz aqui? Ele vai pegar cada feature e cada par de features, né? E vai plotar um histograma para tentar dar uma olhada, assim, em como é a distribuição daquela feature em relação ao range dela, né? Aonde que ela está mais concentrada em termos de valores, né? Só para ter uma ideia, principalmente com relação a outliers, né? Então, o que que são outliers? Outliers, eventualmente, são exemplos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que esse aqui, não sei se seria um bom exemplo. Vou pegar esse primeiro aqui, tá? Outliers são exemplos que eu tenho no meu conjunto de dados que fogem à distribuição majoritária dos dados. Então, por exemplo, nessa feature aqui, ó, eu tenho os dados bem concentrados nessa região aqui, ó, e alguns caras aqui, tá? Esses caras podem ter um significado, a gente teria que conhecer essa feature para entender, né? Eventualmente pode ser uma residência numa região mais afastada, que tem um preço mais alto de venda por algum critério que aquela residência tenha, né? Ou simplesmente ele pode ser uma medida atípica aqui, né? Uma coisa que foi coletada de maneira errada, um dado não representativo de acordo com a distribuição média que eu tenho para os dados, que é essa daqui, tá? Então, isso aqui é só, tipo assim, um plot geral para você ter uma ideia do que está acontecendo com as features. E além disso, ele também plota um gráfico entre pares de features. Então, essa feature em relação a uma outra, essa em relação a outra, e vai plotando esses pares de features aqui, né? Para tentar ver que tipo de comportamento que eu tenho em relação às features e entre elas e entre as features e a variável de saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias features, né? E eu tenho a minha variável de saída que é o sale price lá, né?
Por exemplo, eu posso observar a partir dessas análises aqui, que eventualmente alguma feature como essa daqui, ó, que é basicamente a área da residência, tem um certo comportamento linear, né, vou tentar traçar uma reta aqui, ó, um certo comportamento linear de acordo com o preço de venda, né? Então, quanto maior a área, maior o preço de venda. Com exceção de alguns outliers aqui, ó, que não fogem à distribuição principal, provavelmente eles estão aqui bem afastados no histograma, né? Ou para direita ou para esquerda aqui, né? Mas que não correspondem a essa massa principal de dados aqui, né? Mas do ponto de vista geral, tem uma relação quase que linear entre sale price e essa área, né? Outras variáveis têm uma relação mais complexa, aqui quase que não dá nem para entender muito bem o que está acontecendo, né? Tem faixas aqui, enfim. Uma outra forma de ver essa relação linear aqui é calcular o coeficiente de correlação, tá? Matematicamente, eu vou deixar para definir o coeficiente de correlação um pouquinho mais para frente na nossa aula de estatística, tá? Porque eu vou definir covariância, vou definir umas outras coisas, e aí eu acho que fica melhor a gente falar sobre isso mais adiante, tá? Mas o que que ele significa aqui intuitivamente, bem geral, a parte matemática? O coeficiente de correlação, ele mede para a gente quanto que linearmente, ao fazer uma variação numa determinada variável, eu influencio essa outra variável. Então, se eu estou aumentando essa variável no x, quanto que a variável no y aumenta em termos lineares, né? É um coeficiente linear. Isso é muito importante, ó. Coeficiente de correlação, ele é linear. Se você usar ele para capturar coisas que são não lineares, ele não é adequado, tá? Então, isso já é uma primeira observação que tem que ficar bem clara aqui para vocês. Vou falar mais sobre isso na nossa aula de estatística mais adiante. E aí, o que que esse coeficiente de correlação ele diz? Ó, ele vai ter um valor entre -1 e 1. Se for 1, eu tenho uma correlação linear perfeita entre as variáveis. Se for 0, não existe correlação linear, então o que uma aumenta não influencia na outra. E se ele for negativo, significa que eu tenho a correlação linear, mas invertida, ou seja, o acréscimo que eu tenho em uma provoca uma diminuição na mesma quantidade linear na outra variável, né? Então, se eu fizer isso para esse nosso dataset que está aqui, ó, a variável com ela mesma, claro, tem correlação 1, né? Ela é uma consequência matemática disso, né? E aí eu posso ver as outras variáveis. Por exemplo, ó, da área lá, em relação ao sale price, ele tem 0,71. Então, isso que a gente estava vendo aqui tem um coeficiente de correlação 0,71, ou seja, posso interpretar que um aumento no sale price, um aumento na área vai provocar um aumento linear ali no sale price, com uma relação aqui de, vai lá, 70%, tá? Outras variáveis é mais baixo, ó, 0,12, significa que tem bem pouca relação linear, né? Que são essas variáveis aqui que, né, a gente não consegue ver esse comportamento linear entre elas, né? Outras aqui têm uma correlação negativa, mas também é baixa, então não dá para ter uma interpretação, enfim, né? Que é mais para vocês terem uma ideia do uso dessa variável, em complemento a esses gráficos que eu estou mostrando, tá? Beleza, só fiz uma pré-análise aqui dos dados, daqui a pouquinho eu vou montar alguns modelos em cima só para vocês terem ideia de como que funcionaria para regressão. Então, voltando aqui. O primeiro modelo que a gente vai falar, então, é o least squares, tá? Então, qual que é a ideia do least squares? O least squares ele é bem parecido com o nosso primeiro modelo lá. Primeiro não, vou colocar o segundo porque eu falei do perceptron, né? O Adaline lá que era usado para classificação. O que que o Adaline fazia? Ele tentava minimizar essa função custo aqui, né? Que é a diferença do que eu tenho para o que eu estou estimando, subtrair, eleva ao quadrado e soma para todo mundo. Então, quando eu fazia o arg min desse j de w aqui em relação ao w lá, né? Fazia a minimização desse cara aqui em relação ao w, eu, considerando que a gente tem esse modelo aqui, né? Esse aqui é o nosso modelinho, WTX, né? Por enquanto, modelo linear. A solução que eu encontrava lá, então, era a reta que separava uma classe da outra, né? Agora,
como que o meu problema aqui é de regressão, quando eu encontrar essa reta aqui, essa reta ela vai ser, a reta que acompanha, né, os dados, né. Então eu vou ter lá os meus pontos, né, e quando eu resolvo isso daqui, eu vou ter a reta que acompanha ali, faz a minimização do erro, desse erro que eu mostrei para vocês antes aqui, né, essa diferença aqui, né, que eu tenho entre o estimado e o verdadeiro, ao longo de todos os exemplos. Então ele perguntou ali qual que é o objetivo de elevar o erro ao quadrado. Basicamente para você tirar valores negativos disso aqui e meio que dar uma normalizada, tá. Então é usual fazer isso para evitar trabalhar com valores negativos, e você de fato fazer com que todos os erros sejam medidos de maneira positiva, né, e aí isso facilita o processo ali de interpretação dos erros, tá. Porque se você tivesse valores, positivos e negativos, depois na hora da soma total essas coisas iam embaralhar, e aí você ia perder de fato o quanto você está errando, né, para aquele conjunto de dados. Fora isso, tem uma questão de otimização. Quando você resolve isso aqui para calcular gradientes e tal, esse ao quadrado aqui ajuda bastante, tá. Facilita ali as derivadas determinar um gradiente mais simples, tá. Então beleza, então assim, o problema é o mesmo, quase igual, mudou só um pouquinho a interpretação, porque agora a saída é uma reta que acompanha os dados e não separa. Lá no Adaline, eu mostrei para vocês como resolver isso aqui usando descida em gradiente, né. Então a gente calculava o gradiente e ia fazendo essa descida em gradiente para resolver esse processo. Também poderia fazer isso aqui, não tem problema nenhum, tá. É uma solução possível para esse cara aqui. Deixa eu ver aqui só no meu código. Inclusive o código que eu tenho aqui para esse regressão linear aqui, para resolver esse problema aqui, né, é justamente a mesma estrutura que a gente tinha lá para o Adaline, fazendo uma descida em gradiente aqui, então eu tenho o gradiente que eu vou rodando, né, para esses dados, até chegar na solução. Então, em termos de solução, poderia ser exatamente a mesma coisa, do Adaline lá, agora para esse caso da regressão. Diferença fundamental, então, para resumir, antes o meu y aqui ele era um valor discreto, né, para 2 classes, ou ele era zero ou era um. Ops, o y verdadeiro, ele era zero ou era um. E eu tentava sempre estimar isso aqui, num valor discreto, zero ou um. A diferença agora, né, é que esse cara aqui é contínuo e esse cara aqui é contínuo. Basicamente essa é a única diferença que eu tenho. E aí, claro, isso muda aonde essa reta vai passar. Antes ela passava para tentar separar uma classe da outra, né, e agora ela passa para acompanhar os dados. Tranquilo. Aí beleza, então eu resolvo isso aqui por descida em gradiente, aqui está o código com a descida em gradiente, exatamente a mesma coisa do Adaline lá, né. E aí para mostrar um exemplo aqui para vocês, eu pego a variável x, só a área lá da residência, aquela que é relação linear, né, então só esse cara aqui, ó, só a área aqui, né. E preço de venda, tá. Peguei só aquelas 2 só para a gente ver como é que seria esse cara aqui rodando nesse caso. Poderia usar mais features, enfim, né, mas só para mostrar para vocês aqui. Aí faço um standard scaler aqui, faço uma normalização, por quê? Porque eu estou usando um método baseado em descida em gradiente é sempre importante normalizar. Então normalizei, faço a regressão linear, aí eu estou vendo aqui o erro quadrático minimizando ao longo do tempo aqui, né, das iterações lá da descida em gradiente, ele convergiu, tem aquele comportamento típico de convergência, né. Então essa cara, assim, é a cara de que parece que a coisa está convergindo mesmo, né, então é meio que uma assinatura da convergência, né. E aí tem uma função auxiliar aqui para me ajudar no plot, ó, mas só para eu poder plotar o resultado da reta estimada em relação a ao preço de venda aqui, né, colocando as 2 variáveis, preço de venda e a área, né. Basicamente essa é o método. Aí eu estou fazendo um teste assim, beleza, se eu tenho uma residência com essa área, qual seria o possível preço de venda dela, né. Então eu coloco aqui essa área,
e faço a estimativa do preço de venda, tá? Detalhe importante aqui só o seguinte, pessoal, aqui eu estou normalizando, né, ó, normalizei o X e o Y, tá? Então depois tem que tomar um cuidado aqui, ó, por isso que eu faço esse inverse aqui, ó, para eu poder resgatar o valor em termos de range real, né? Senão eu vou fazer uma estimativa aqui normalizada e, do ponto de vista prático, isso não tem sentido, né? Então, quando você estiver fazendo regressão, que você normalizar, toma cuidado sempre de reverter a normalização na hora de fazer alguma predição verdadeira, tá? Beleza. Tá, eu fiz aqui mais algumas interpretações, onde que está o meu W0 lá, enfim, né? Só para avaliar o resultado, tá? Aí eu estou fazendo a mesma coisa que se eu estivesse usando o scikit-learn, né? Fiz um na mão aqui, né? Com todo a descida em gradiente na mão aqui, para vocês terem uma referência. E depois eu usei cadê aqui? O Linear Regression lá do scikit-learn. Mesmo esquema aqui, ó. XY, depois passa um predict e tal. Também posso plotar ele aqui para ter uma ideia, né? Aqui eu já estou plotando sem estar normalizado, x e y, enfim. Mesmo processo, né? Beleza isso aqui? É o Adaline agora com uma outra cara, né? Uma outra cara de resposta aí, né? Não, Alguma belezinha. dúvida? Desculpa, Léo, pode repetir? Ah, não, não, deu para entender, tá tranquilo. Beleza. Então tá. Um detalhe importante, pessoal, esse cara que se chama List Squares e ele tem esse nome aqui de o List Squares mais padrão, porque ele tem uma solução analítica para ele, tá? Então, assim, ó, se você pegar, deixa eu voltar aqui, ó, eu coloquei esse slide, eu não vou fazer essa dedução aqui, né? Não vou entrar passo a passo nela aqui, mas se você pegar esse cara aqui, né, e fizer, esse é um exercício legal, tá? Pegar esse derivado de J de W aqui em relação a W e igualar a zero, tentar achar a solução, né, o mínimo dessa função aqui, isso aqui tem uma solução analítica fechada. E o que que significa isso? Significa que eu não precisaria rodar um método iterativo para resolver isso. Eu posso usar uma equação. Existe uma equação que resolve essa solução aqui, tá? Como que você faz isso? Bom, eu deixei uma dedução passo a passo aqui, ó, tá? Então pega a função lá, como que calcula a loss function, como que calcula essas derivadas e tal, até chegar na estimativa da equação. Depois vocês dão uma olhada aqui, mas é legal tentar fazer por conta para se convencer, tá? Mas a solução analítica é essa daqui, ó. Se eu pegar aquela derivada do J lá, em relação a W igual a zero, eu vou chegar exatamente nessa solução aqui, ó. Que o W ele vai ser dado pela matriz de features, xt transposta, né? Vezes x, a inversa desse negócio aqui, vezes x transposta, vezes o y, que é que são os valores reais que eu tenho aqui para estimar. Então, essa solução aqui, se eu rodar isso aqui em uma linha de código, né? Eu vou ter a solução que vai levar ao mínimo, que o gradiente também levaria, né? Desde que bem sintonizado ali, né? Mas essa seria a solução para essa equação aqui também, tá? Isso não é comum aos métodos que a gente está vendo, né? A maior parte dos métodos que a gente vê aqui em Machine Learning precisa de uma otimização iterativa para chegar no mínimo, né? Mas o Least Squares tem essa, vamos colocar, vantagem, entre aspas, aí, que ele também tem essa solução fechada. Então, se eu viesse aqui e colocasse simplesmente essa equaçãozinha aqui, beleza, eu já teria a solução que levaria ao menor valor de erro lá do least squares, tá? De novo, quer dar uma olhada na dedução? Tá aqui. Tenta fazer, é legal fazer para se convencer. Tem umas derivadas aqui em relação à matriz e tal, meio chatinho, mas é legal para passar por esse processo aqui, né? Mas, como eu disse para vocês, é uma linha de código aqui e resolve o processo, tá? Então eu coloquei aqui, ó, essa solução, tá? É, fazendo aquele passo a passo ali, né?
pegando todas essas variáveis aqui, x e tal, né, fazendo esse passo a passo, esse bloco de código aqui, que está aqui, né? E aí eu chego nessa solução aqui, que é a solução do meninos quadrados, tá? Se eu for comparar ela aqui, ó, com a do gradiente, a descida em gradiente, ó, chegou num slope ali, numa inclinação da reta de 111,666, né? Que é o mesmo valor que eu cheguei aqui com a equação. Então, fazendo em gradiente ou fazendo com a equação, cheguei no mesmo valor. E a intercept aqui, 13342, e aqui foi 13342, mesma coisa, tá? Mesma solução, tá? Esse conjunto aqui de equação que a gente usa para o least squares também tem um outro nome, tá? Que se chama normal equations. Então, se vocês virem esse nome aqui, está relacionado a essa equação, e é uma outra forma de resolver esse problema de regressão aí, tá? Bom, tenta checar a dedução lá por conta, tá? Não vou falar sobre ela aqui para a gente não perder muito tempo, mas é um ponto importante para se convencer 100% desse resultado. Problema do least squares, tá? Deixa eu tentar pegar isso em outro lugar aqui, que eu tenho um pouco mais de espaço, desenhar para vocês. O least squares ele é bastante suscetível a outliers. Então vamos fazer aqui um exemplo só para ilustrar o que seria esse caso. Vamos supor que eu tenha esses pontos aqui, ó, e aí eu estimo, faço o least squares aqui, né, rodo esse método aqui e chego nessa reta, tá? Que minimiza esse erro aqui, ó, né, que eu tenho entre todos os pontos. A soma todos esses erros, tá? O que acontece quando eu tenho outliers? Então, por exemplo, se eu tenho pontos aqui, né, que não fazem parte daquela distribuição principal dos dados aqui, né? Esses caras aqui, ó, na hora de estimar o erro, eles acabam puxando essa reta para baixo aqui, ó. Como se fosse uma molinha, né? Esse é como se fosse cada errinho ali é uma molinha, né, que tenta puxar para a reta para o seu lado ali, né? E a reta tenta equilibrar a soma de todas essas forças dessas pequenas molas, que seria cada ponto de exemplo de treinamento. E quando eu tenho outliers, é como se eu tivesse uma mola bem grande, né, com a força bem intensa, puxando para baixo aquela solução. Então, o que acontece quando eu tenho esses outliers aqui, é que a minha reta, que antes passava aqui, ela começa a se deslocar para tentar minimizar o erro desses caras aqui por conta dessa força, né, que está sendo exercida por eles para baixo aqui. Então, quando eu tenho outliers na solução, ó, no meu conjunto de dados, o least squares ele é significativamente afetado, né? Eu começo a ter uma piora da minha solução, né? Aí existe uma alternativa prática que se usa bastante quando você quer usar um least squares para regressão, que é uma coisa chamada Randsack, tá? Então esse método vem dessa denominação dele aqui, que eu acho ela um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira mais simples e bem direta. Ele tem inúmeras variações, esse cara aqui também tem várias formas de fazer ele de maneira diferente aí, né? Mas eu vou colocar aqui o núcleo principal dele, que é o que a galera mais usa, tá? Então, como é que começa esse cara? A gente seleciona aleatoriamente um número de exemplos que vão ser os chamados inliers, tá? Então, de todos os dados, eu vou pegar só uma parcela, e essa parcela eu vou fazer o fit do modelo, tá? Aí eu vou pegar esse modelo que eu fiz ali, o least squares, né? Qualquer forma que você quiser resolver, pode ser com a equação, pode ser com descida em gradiente. Eu vou pegar aquele modelo e vou pegar todos os outros pontos, que não são os inliers aqui, né? E vou testar em relação a esse modelo ajustado, tá? Aí eu vou dizer que eu tenho uma determinada tolerância aqui, né? Que é que é tipo assim, uma margem que eu tenho para dizer o seguinte, ó, aqueles pontos que caíram dentro da margem, em termos de erro, por exemplo, eles podem ser considerados inliers. Então, eu vou pegar esses caras que caíram dentro dessa tolerância, vou atualizar esse conjunto de inliers e vou refazer o fit dele aqui. Aí, estimo o erro, né?
vou repetindo esse processo aqui, né? Com os inliers aqui, né? Eu vou inserindo ali ó, à medida que eu consigo colocar exemplos que estão caindo dentro daquele conjunto de inliers ali, né? E vou repetindo esse processo até um determinado número de iterações ali, né? Em geral, o número de iterações ou o valor de erro que eu considero aceitável ali para o meu modelo. Tá? Assim, do ponto de vista geral, ele é um pouquinho confuso, assim, por que que isso funciona, tá? Vou tentar mostrar aqui um exemplo gráfico aqui, ó, que eu começo com um conjunto de inliers bem ruins, assim, né? E aí eu vou refinando, né? À medida que eu vou colocando mais exemplos aí, e o meu modelo vai convergindo. Eu tô pulando etapas aqui, tá? Vocês vão ver que de uma etapa para outra aqui eu tenho várias iterações que eu não estou plotando, mas só para vocês enxergarem que ao longo do tempo ele vai convergindo para excluir esses caras aqui que são os outliers e se concentrar aqui nesse miolo que são a massa de dados principais, que no fim das contas são os inliers do modelo. Tá? Então, ele vai meio que filtrando os dados, né? Esse critério de escolha ali, né? Ele vai filtrando os dados e vai agrupando, né? Vai trazendo mais exemplos ali até conseguir chegar naquela solução final que alivia a influência dos outliers, né? Como eu falei para vocês, o Randstad tem inúmeras variações, mas assim, ele é um modelo de mínimos quadrados, ele é um least squares, só com uma alternativa, uma parte algorítmica aqui, meio até heurística, dá para dizer assim, né? Para tentar chegar nesse filtro aí da influência dos outliers. Né? Existem várias variantes dele, tá? Enfim, o Randstad aqui é uma história longa. Do ponto de vista de código, estou usando aqui o Randstad do próprio Scikit-learn, tá? Aí ele tem lá o número máximo de tentativas que você vai fazer, basicamente isso reflete as iterações, né? O percentual lá de amostras que vai determinar o número de inliers e outliers, isso aqui é uma outra implementação que o Scikit-learn usa, um pouquinho mais chatinha de interpretar. Se vocês quiserem entender como que isso influencia os inliers e outliers, sugiro dar uma olhada na documentação lá do Scikit-learn, tá? E aí ele faz um fit, né? Eu vou fazer o fit no mesmo cara aqui, ó, nesse mesmo grupo de amostras aqui, né? E aí eu faço um esquema aqui de plot só para dizer para vocês no fim quem que são os inliers e os outliers, tá? Então, rodando o Randstad naquele cara ali, no fim ele determinou que esses caras em azulzinho aqui são os inliers e são eles que definem a reta final aqui do meu modelo. Eduardo perguntou ali, deixa eu ver, só um pouquinho que eu tô chat fechado aqui. Esses erros podem ser por causa de valores omitidos nas features, digo. Isso, sim, pode ser. Pode ser por vários motivos, Eduardo. Pode ser, por exemplo, nesse caso das casas aqui, que tem uma casa que foi vendida ali com um valor absurdamente mais alto do que as demais por conta de alguma característica que não foi colocada aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses caras aqui, né? Eles têm um valor bem mais alto, né? Vamos supor que a reta continuasse aqui, né? Do que um valor que se estimaria para essa casa com essa quantidade de metros quadrados aqui, em pés, mas tudo bem, em metros quadrados, vamos pensar aqui, né? Por conta de alguma outra feature que a gente não está de fato representando aqui. Pode ser, sei lá, aquela casa tinha alguma coisa especial uma piscina, ou sei lá o que fez com que ela elevasse o preço de venda, né? Ou, eventualmente, sei lá, aquilo estava relacionado a alguma outra coisa que nem é medido por alguma feature nossa aqui, né? Então, inclusive, a gente poderia nem ter essa informação, mesmo que a gente usasse o dataset inteiro. Tá? E também pode ser um erro de medição. Então, isso é bem comum no ambiente industrial. Você tem um sensor que está lá medindo e tal, de repente aquele sensor teve um problema e mediu um valor absurdo. Aquele valor absurdo não faz parte da realidade, mas é um outlier. Pode falar, Léo. Não,
Pode ser fraude também. Pode ser fraude. Assim, independente da origem daquele outlier, né? O fato é que ele não pertence àquele grupo principal de dados, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, ó, só para explicar para você aqui, Eduardo, e complementar o que o Léo falou ali. A gente vai ter uma aula específica sobre esses caras aqui, como detectar ou como tratar essas situações nessa aula aqui, olha, Anomaly Detection, tá? Então a gente vai ver um conjunto de métodos específicos para detectar esse tipo de condição em problemas de reconhecimento de padrões, tá? Por enquanto, estou só mostrando aqui uma alternativa ali que o Randstad usa para tentar minimizar o efeito dos outliers e beleza, né? Mas vejam que nesse exemplo aqui, ó, o meu slope antes ele era 111, né? E agora ele foi para 106. Então, na verdade, ele não tem muita diferença assim entre nesse exemplo aqui, né? Colocando ou não os outliers na jogada, né? Porque eles não são, né? Tem uma massa muito grande de dados aqui, né? Que segura o erro naquela região ali, né? A soma do erro naquela região. Então, mesmo tendo alguns outliers aqui, eles não vão influenciar. Beleza, então isso aqui é só uma dica para vocês aí como atenuar a presença de outliers, tá? Com relação a métricas, tá? Então, a gente, lá em classificação, a gente falava de acurácia, F1 score, matriz de confusão, tudo aquilo que vocês usaram na tarefa, principalmente na última tarefa ali, né? Para avaliar o desempenho do classificador. Aqui a gente não tem essas métricas, né? Porque não tem acerto e erro de classificação, mas a gente tem um outro conjunto de métricas que ajudam a ter uma determinada interpretação do que está acontecendo, tá? Quais são as mais usuais? O próprio erro, né? Então, eu medi lá o erro, subtrair um do outro, elevar ao quadrado e somar para todos os exemplos que eu quero avaliar, o MSE. Qual que é o problema do MSE? Ele não é normalizado, então ele pode ter um valor absurdamente alto, né? Então você perde um pouco a tua referência ali do que é o bom e o que é o ruim, tá? Para isso existe um outro método que é o R2, tá? O R2 é uma medida normalizada, então ele vai pegar a soma dos erros quadráticos, né? Que é basicamente esse cara aqui, só que sem fazer a média, né? Só essa parte aqui. E dividir esse SST aqui, que é pegar e subtrair a média dos dados aqui e elevar ao quadrado. Tá? Então ele pega esse numerador, divide por esse denominador, faz o 1 menos tudo isso daqui, e aí ele vai dar uma medida normalizada. Uma medida normalizada que diz o seguinte, ó, um R quadrado mais próximo de 1 significa que você está na melhor condição possível de ajuste aos dados, tá? Que a tua reta está passando pelos dados com um erro muito próximo de zero para todos os pontos, tá? Então, com isso a gente consegue ter como se fosse uma acurácia, né, que a gente usava lá em classificação, para tentar avaliar a qualidade do modelo, tá? Existem outras métricas, mas também acho que assim, do ponto de vista de regressão, nem vale a pena a gente discutir muito mais além do que essas aqui, tá? Então, fiz aqui um É, caso, eu faço um split train test aí. professor, Pode falar, Thiago. eu ainda não, ainda estou meio que reflexivo no resultado do último problema lá de Aham. regressão. Você pode subir um pouquinho na parte do Randstad lá? Sim, posso. Aqui. Esse resultado, assim, me parece assim um pouco que ele tá tipo forçando a barra, Tá sabe? por causa dos parâmetros, né? Então, se eu Aham. flexibilizar aqui, isso aqui, inclusive é um teste que você pode fazer depois para você entender melhor. Esse cara aqui, eu estou forçando para ele pegar muito poucos inliers. Então, por isso que ele Uhum. está sendo bem restrito ali, sabe? Se eu flexibilizar esse cara, você vai ver que ele vai agrupar bem mais ali. Então, é uma Tudo bem, escolha, uma mas escolha de parâmetros, basicamente, né? mas até a distribuição, assim, assumir que é uma coisa linear também, sei lá. É que Eu não sei se é. isso sou Ah, eu que estou supondo, né? Eu estou aham. querendo usar um modelo linear em cima disso aqui. Mas geralmente uma coisa assim, eu sei que é uma pergunta meio difícil assim, mas uns dados com essa distribuição, assumir que é uma coisa linear, não é Aham. tão, é razoável?
Eu Difícil sei que é responder isso, difícil. né? Porque assim, depende muito do que você quer, né? Por Aham. exemplo, nesse caso aí, de fato, talvez o modelo linear não é a melhor coisa, né? Uhum. Mas não sendo linear, o que que você faria nesse caso aí, Pois é, também não faço né? ideia. Pois é, porque é muito complexo, ele tem uma massa muito grande aqui, né? Os dados estão muito Uhum. agrupados aqui. O ideal aqui seria usar outras features, né? E tentar fazer esse Uhum. negócio espalhar um pouco mais no espaço para tentar enxergar. Pode falar, Marco. De fato. Eu vejo que pode ser que tenha classes misturadas aí. E aí você pode separar algumas classes aí. Depende muito, né, do que é É. o processo aí, mas pode ser que tenha algumas classes misturadas. Então, de repente, a primeira vez que a gente olha, Aham. pelo menos para mim, assim, você pode ver que assim, tá, tem coisas separadas, mas de repente você tem dados misturados, aí você tem que separar para poder analisar. Assim eu vejo, né? Sim, por exemplo, criar vários modelos lineares por partes ali, né? Sim, sim. Entendi. Mas assim, Digamos, por essa hipótese, seria tipo a massa de cima seria uma classe. Aí você, por é, exemplo, isolando ela, poderia ajustar um modelo linear para ela. ou a massa de cima somada a outras features poderia ser uma análise, né? Uhum. Mas Sim. assim, vou dar um passo atrás, assim, né? Eu impus que eu ia usar o modelo linear em cima disso aqui, tá? Então, da onde eu tirei isso? Só didático, tá? Só para mostrar para vocês o processo aqui da construção do Uhum. modelo, tá? Só para mostrar como é que eu faço uma análise com a parte lá da correlação e tal, né? Só para fazer um processo Uhum. completo aqui, tá? Esse aqui é o Sim. melhor modelo? Não. O que que eu faria se fosse o problema real? Eu ia usar as outras features, certamente, né? E aí ia testar outros modelos, inclusive não lineares, e ia olhar o R quadrado para ver qual foi o melhor modelo em termos de resultado final. Igual vocês fizeram lá para a atividade Sim. da queda lá, né? Uhum. Uma coisa que dá para deduzir aí é que realmente ele é linear, porque é, aumenta a área ali, aumenta o preço, de Sim. certa forma. Então, já é Ele tem uma uma análise. interpretação, né? Tem alguma interpretação, pelo menos, né? Não é a melhor de todas, mas faz um pouco de sentido, né? Uma Beleza, coisa que obrigado, eu, professor. Uma coisa que eu percebo, não sei isso aí até agora, né? Assim, o que eu vejo é que resolver problemas de forma linear facilita o entendimento de todo o processo. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, assim, a complexidade, a não linearidade fica muito mais difícil de É, você de repente até tratar fisicamente, assim, uma coisa é teórica, né, e quando você vai para a prática fica meio complicado, por isso que eu sempre, é lógico, testar as features é importante, é, eu acho que um passo é, assim, será que dá para resolver com linear? é. Eu faria uma etapa, assim, para poder facilitar a prática, né, quando você vai para o campo mesmo, aí você percebe coisas. Perfeito, é isso aí. É exatamente isso. Posso dar um palpite? Claro. É que assim, é que depois que a gente plota, a gente vê algo um pouco mais óbvio, né? Mas É, enquanto os dados estão espalhados lá, nada é é, óbvio. É um sim. monte de dados só. E é muito dependente do problema, né, Léo? Tipo assim, uma coisa é esse problema da residência que a gente tá vendo aqui. O outro, sei lá, é o teu problema de regressão lá no ambiente industrial, que tem uma interpretação específica do sensor e tal. Então, assim, depende se você está familiarizado ou não com o problema, o quanto você entende da física daquele negócio. Então, é muita coisa, né? É muita coisa para avaliar ao mesmo tempo. O que eu estou colocando na disciplina aqui é o seguinte: se a gente se descolar o máximo possível do problema, o que que dá para fazer só usando os métodos, né? Então, quais são as métricas, o que que você pode tentar, como que você pode otimizar os métodos, como que você pode melhorar. E aí, claro, se você for um conhecedor do teu problema real, você pode analisar outras coisas do problema que vão te ajudar a levar a um conjunto de resultado no final melhor, né? Beleza? Beleza, obrigado aí, professor e o pessoal também, acho que enriqueceu a discussão. Beleza. Aí o Pablo falou, faz sentido tentar treinar um modelo para cada determinado grupo de features e tentar usar os resultados. Sim, é possível, Pablo. Inclusive, a gente já fez isso nessa disciplina, né? A gente já fez isso. Você consegue lembrar onde a gente usou isso?
a Random Forest, né? A Random Forest combinava várias árvores de decisão, né? E cada uma delas era treinada num subconjunto de features específico, né? Então isso entra dentro de métodos de ensemble, né? Eu vou escrever essa palavra aqui, que é a bagging, boosting, lá aquelas coisas que eu expliquei lá, né? Então, Então, eu pensei nisso também, professor. Eu só pensei que quando a gente, tentando criar um modelo específico para cada determinado grupo de features, a gente meio que faria um random forest um pouco mais controlado, entre aspas, assim, onde eu poderia saber exatamente as features que iriam para cada árvore e depois decidir no final. tranquilo, também, sem problema nenhum. Pode fazer sem problema nenhum. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante, né? Talvez vocês já devam estar percebendo isso, é que não tem uma receita de bolo, né? Sim, faça isso que vai ser matador. Tudo é possível. Tem que testar e ver o que vai rolar, né? Pode falar, Léo. Não, desculpe comentar, mas eu lembrei só de só para um exemplo, né, bem muito particular, de equipamento com vibração que eu já trabalhei, né. Então, o equipamento lá estava fazendo análise e daí ele tinha que ter algum comportamento linear e esse tipo de caso podia ser vibração no equipamento, né. Aí você vai lá, aí de certa forma você vai acabar jogando fora os dados, porque você já analisou, aí você refaz os experimentos e ele tem que ter menos tem que estar menos espalhado, né? Ele serve como detetor também. Sim. Enfim, tem muitos casos, assim. Sim. É muito complexo, né? É muita dependente do cenário também, né? Mas beleza, obrigado, Léo. Beleza, Paulo? Entendeu aí? Entendi sim, professor. Valeu. Tá, então, enfim, de novo, né? Resgatando. O que eu estou fazendo aqui na disciplina para vocês? Eu estou tentando mostrar um conjunto de técnicas para que vocês consigam colocar lá na caixinha de ferramenta de vocês. E quando vocês se depararem com um problema que vocês precisam resolver, vocês sabem que dentro daquela caixinha de ferramentas tem um conjunto de técnicas e um conjunto de procedimentos que vocês podem usar para tentar melhorar ou interpretar ou chegar num resultado mais adequado ou mais interpretável ou melhor em algum critério para aquilo que você está tentando resolver, né? Então, estou aqui na disciplina colocando mais ferramentas dentro da caixa de ferramentas de soluções que vocês têm para resolver os problemas, né? Mas não é uma receita de bolo, não é um caminho fechado, é só mais um conjunto de técnicas para tentar ajudar nesse processo, tá? Beleza? Então tá. Vou voltar aqui. Falei das métricas, códigos e tal. Beleza. Também tem como colocar regularização nesses modelos de regressão. Assim como a gente fez lá na classificação, também tem regularização na regressão. Como que a gente trabalha em cima disso daqui? Mesma ideia, a gente pode usar a regularização L2, que é essa daqui, né? Que é eu somar esse fator aqui, o L2, que tinha essa interpretação, né, que eu mostrei para vocês, que tenta puxar o valor dos pesos dos Ws aqui para um valor menor, para tentar atenuar a história do overfitting, né? Posso ter uma regularização L1, que é outra norma, né? A norma L1 daí para fazer esse processo, que tem um outro formato aqui, e ela pode, inclusive, anular o valor de determinados pesos aqui, para fornecer algum tipo de feature selection, eu tirar fora alguma feature que não é relevante. E eu posso misturar L1 e L2, então tem aqui L2 e L1. Tá? No caso da regressão, esses caras têm nome, porque na estatística foi batizado assim, e aí acabou que ficou, né? Então, por exemplo, se eu estou usando L2, é Ridge Regression. Se eu estou usando L1, é o laço. Se eu estou usando L1 e L2, é Elastic Net. Tá? Então, o nome que foi dado aí na estatística e acabou sendo herdado para a área do Machine Learning. Tá? Mas regularização, como a gente já viu, no código lá, mesmo esquema que a gente já trabalhou nos outros modelos. Deixa eu achar aqui, onde é que tá?
Aqui as métricas e a regularização. Aí tem aqui, ó, posso usar o laço lá do scikit-learn, posso usar, tem tudo lá, né? Então, bem tranquilo de read também, enfim. Tudo implementado lá, só preciso definir quanto que é o parâmetro de regularização. Aí, de novo, se você precisa definir um parâmetro, qual que é o procedimento? Grid search, com cross-validation, toda aquela história lá, também vale aqui na regressão, tá? Ah, o ElasticNet também está lá, basicamente a mesma coisa. Só que o ElasticNet, um detalhe que tem que setar os dois parâmetros, né? São dois parâmetros de regularização. Um detalhe que eu pulei aqui das métricas, mas acho que é legal, pessoal, que é bem usual também a gente ter alguns outros plots que são adicionais aqui, ó. Um deles é esse aqui que eu deixei nos códigos, que é legal, que é você colocar o erro para todos os exemplos que você tem, né? Para todas as predições que você fez aqui, quanto que você está tendo de erro, tá? Então aqui, por um exemplo qualquer aqui, né? Que é lá do nosso modelo linear lá, né? Da previsão da área da casa lá. Eu estou plotando aqui o erro para todos os meus exemplos. Aí eu posso ver qual está com o erro mais significativo. Enfim, é um plot que ajuda a enxergar esse resultado. Ferramenta adicional de visualização, tá? Um outro que a pessoa usa bastante é você plotar no eixo X o valor verdadeiro do Y e no eixo Y o estimado. Então, se esses caras tiverem um comportamento bem linear, assim, né? O estimado estiver bem perto do real, significa que o teu modelo tá legal. E os que estiverem fora, também você pode ir lá e analisar o que está acontecendo com aquele cara lá, por que que ele tá tão ruim, tá? Então, esse aqui também é legal vocês terem em mente, se estiverem trabalhando com regressão. Assim, na classificação a gente tem a matriz de confusão, que fornece isso, e esse aqui seria o análogo da matriz de confusão, em termos de plot, para vocês verem o que está acontecendo com os erros, tá? É, Beleza, modelos, então, não lineares, tá? Vou falar desse cara aqui, muito embora ele é pouco usado na prática, assim, ó, por conta de questões de overfitting, enfim, né? Mas a primeira forma de você pegar um modelo de regressão e tornar ele não linear é você é você incrementar ali a ordem do modelo, que é, ao invés de estimar uma reta, você criar novas features, né? Então, você aumenta aqui, por exemplo, essa feature X, você eleva ela ao quadrado ou a qualquer grau aqui, né? Claro, você vai ter que aumentar o número de parâmetros do modelo também, mas você consegue ter uma estimativa polinomial, né? Então, ao invés de ter uma regressão linear, você passa a ter um modelo não linear aqui para fazer essa estimação. Aí, claro que supondo que você está aumentando a ordem aqui de acordo com o que você escolher para esse polinômio, né? Então, existe a maneira mais clássica que é fazer uma estimativa polinomial, né? A gente também pode... Esse cara aqui, de novo, pouco usado, tá? Porque isso aqui, para causar overfitting, é muito significativo, né? Então, a menos que isso aqui esteja muito bem regularizado, na prática se usa pouco, tá? Outra forma, pegar qualquer um dos modelos que a gente viu antes, Random Forest, Decision Tree, SVM, enfim, qualquer um daqueles caras lá e usar eles no contexto de regressão, tá? Então, por exemplo, na Random Forest, se você for usar para regressão, o que que muda? Muda um detalhe lá naquele ganho de informação que a gente usava, né? O split lá, ele não tem mais a ver com o que que vai para a direita, o que que vai para a esquerda lá em termos de entropia. Ele usa uma espécie de estimativa do erro, né? O próprio erro que está acontecendo ali no split, tá? Então muda um detalhezinho aqui no ganho de informação, super simples a mudança da conta, né? E no final, a cara da regressão fica diferente. Ela tem essa cara aqui, ó, que ele tenta, digamos, acompanhar de forma bem não linear o que está acontecendo aqui no modelo
na estimativa, né? Então, basicamente é isso, tá? Mudo lá o ganho de informação, trabalho com erro quadrático e a cara do meu modelo final, ao invés de separar, vai acompanhar os dados. Aí ele pode ter um formato qualquer, né? Aí é completamente arbitrário, porque a árvore de decisão tem um formato completamente arbitrário, de acordo com a forma como a árvore vai sendo construída, né? Então, mesma coisa, absolutamente a mesma ideia, tá? Então, se eu for, por exemplo, pegar aqui no meu dataset, for usar o modelo não linear, né? Posso usar com um polinomial aqui, né? Lá no scikit-learn tem, né? Polinomial com uma determinada ordem. Posso, daí tá aqui, né? O exemplinho que eu estava mostrando antes. Calculando as métricas aqui e tal. Aqui eu testo outras coisas com cúbico, enfim. Mas só para mostrar um exemplo para vocês. E aí, mais para frente aqui, ó, posso usar a árvore de decisão ou qualquer outro modelo. Só o detalhe é o seguinte, né? Não é o classificador, é o regressor. Tomar cuidado com isso quando você for usar na regressão, tem essa diferença lá no scikit-learn, né? O que é a classificação e o que é a regressão. Só porque ele, né, ele separa daí essas formulações aqui, né? Para classificação e para regressão. Então, beleza, aí você plota lá, né? Pode usar, também pode calcular as mesmas métricas. Aqui estou usando um exemplo qualquer aqui, só para vocês terem ideia, né? Mas, de novo, né? Como o Thiago falou antes, meio que uma forçação de barra aqui para esse conjunto de dados, porque aqui não dá para ter muita referência, né? Se é linear, não linear, enfim. Também posso usar o Random Forest aqui, né? Também, ó, mesmo detalhe, Random Forest Regressor aqui, né? Mesmos parâmetros que a gente usava lá, então se você tem que selecionar os parâmetros, tem que tomar cuidado lá para fazer grid search com cross validation, né? Ao invés de usar daí a acurácia ou F1 no grid search, você vai usar o R2, o R quadrado, né? Como métrica de referência. Enfim, aí tem aqui um procedimento, digamos uma receita de bolo aqui, né? Para vocês avaliarem os modelos de regressão, tá? Passo a passo com cada caso aqui, para vocês terem essa análise também. Também dá para usar SVM, tá, pessoal, para regressão não linear, tá? Ou linear, tá? Tanto faz. O legal da SVM é que ela é possível para esses dois casos aí. Então, o que muda, né? A interpretação da SVM, o que muda para regressão é que aquela história da margem de separação que a gente tinha lá, vou lembrar aqui vocês rapidinho sobre ela. A gente tinha uma margem de separação que definia, né, aonde ia passar o hiperplano, né, uma margem que a gente tentava maximizar aqui, né. No caso da regressão, essa margem é onde os dados vão cair dentro aqui para fazer regressão, tá? Então ele muda, ele cria como se fosse uma envoltória por onde passa a regressão, que pode ser linear ou não linear. Então, se você estiver usando o kernel, ela fica não linear. Se você usar o kernel lá como linear, aí é uma regressão, óbvio, linear, né? E o legal, né, que a SVM tem, né, pelo fato dela ter a margem ser essa envoltória em torno dos dados ali, né, do modelo que está sendo feita a regressão aqui, e os vetores suporte são os vetores que, né, ficam, né, no limite dessa margem aqui, né? Essa margem, ela pode ser usada como um critério para você dizer assim, ó, eu tenho ou não confiança na estimação. Então, por exemplo, se o meu dado cai dentro dessa margem aqui, eu posso dizer que eu tenho uma determinada confiança na minha regressão. Se ele está caindo muito fora dessa margem, eu posso dizer, ó, essa é uma estimativa que eu tenho baixa confiança. Então, a margem por si só, né, ela pode servir como uma ferramenta para junto à tua estimativa você ter uma espécie de um grau de confiança na estimação, tá? Então, o SVM também tem esse detalhe legal aqui. Mudam algumas outras coisas em relação ao loss function da SVM.
Isso aqui é matemática, e a matemática da SVM, acho que vocês já estão muito de saco cheio comigo para abrir isso aqui, então não vou falar sobre esse ponto aqui, tá? Existe um outro modelo muito parecido com esse negócio da SVM aqui, ó, que fornece esse grau de confiança, que é a estimativa Bayesiana de regressão, tá? Eu não estou falando sobre esse cara aqui, porque eu vou deixar para comentar sobre esse assunto quando a gente for falar lá na frente de modelos probabilísticos, tá? Aí eu preciso falar da estatística toda que vem antes disso para explicar para vocês o que é uma regressão bayesiana, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês agora, que é legal saber, é que quando você vê esse nome aqui, ó, regressão bayesiana, uma coisa que ela tem que é legal é que ela também tem essa estimativa aqui da confiança, né, na regressão que está sendo feita, tá? Além da própria regressão. Como a SVM fez, também tem na regressão bayesiana. Mas isso é papo para matemática mais para frente, tá? Beleza, pessoal? Perguntas aqui sobre regressão? A parte dos códigos eu fechei, tá? Não vou abrir mais aqui, porque, enfim, a sequência está aqui, não acho que não tem necessidade, tá? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre a parte de regressão? Quase igual a classificação, com algum outro detalhe aí de mudança para os modelos, né? Bom, se não tiver pergunta, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou inverter um pouco o processo aqui para a gravação.